Que Deus abençoe. E vamos lá, que agora chegou a hora de conversar com o nosso convidado de hoje, Daniel Dliver. O Daniel de Lima Vieira. Ele é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Goiás. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. É graduando também em Teologia na Universidade Metodista de São Paulo e atua como analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Ele é editor do Lecionário.com, que é o nosso tema de hoje, lecionário, né? Quero dar bom dia para o Daniel e já agradecendo por ter aceitado o nosso convite para edificar nossas vidas, falando desse tema tão importante. Muito bom dia, Daniel. Seja bem-vindo ao Manhã IPP. Bom dia, Lídia. É uma alegria poder conversar com vocês aqui no Manhã IPP. Ai, que bênção, a alegria toda nossa e que Deus use esse momento, né, para falar aos nossos corações, né, para a glória e honra dele. Daniel, para quem não conhece, para quem está chegando a primeira vez ou nunca ouviu falar ou quer se aprofundar, explica para a gente o que é lecionário. Certo, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é que a mesma palavra é usada para significar várias coisas diferentes. Primeiro, o nosso projeto recebe o nome Lecionário, nosso nome principal. Nossa principal publicação também tem esse nome, mas ela se baseia em um lecionário específico que nós usamos, né? Nós construímos nossa metodologia do nosso material em cima dessa ferramenta, e ela é um lecionário dentre muitos lecionários que existem, né? Mas essa é construída em cima do principal lecionário mais utilizado pelas denominações protestantes ao redor do mundo. Que é todo cristão, né? Baseado. Esse lecionário, fala mais desse lecionário que ele é baseado, para a gente entender um pouquinho mais. Sim, então um lecionário é um conjunto de leituras bíblicas que são pensados ao redor do ano inteiro para uso na igreja, nas comunidades cristãs. Então o lecionário é uma seleção, um conjunto, uma sequência de textos estabelecidos para que possam ser os textos lidos ao longo dos domingos do ano. Depois, ao redor desse lecionário construído dessa maneira, foram elaborados lecionários diários, ou seja, textos do meio da semana que complementem e que se harmonizem com os de domingo. Então, com base nessa experiência do lecionário, é que nós construímos a nossa metodologia, a nossa proposta devocional litúrgica, que nós temos aí divulgado já nos últimos 4 anos. O lecionário que nós utilizamos é o lecionário comum revisado, Revised Common Lectionary, que é mais utilizado na América do Norte, nos países de língua inglesa, mas no Brasil também é muito conhecido das denominações históricas, né? Mas nós trabalhamos uma apresentação contemporânea e devocional desse instrumento, dessa ferramenta, que ela é litúrgica, ela é histórica, e ela está mais ligada com o culto. Nós trouxemos essa ferramenta para o uso cotidiano contemporâneo. Ô Daniel, e é tão bonito de ver como tem profundidade, como tem conteúdo, né? Você é editor do Lecionário.com e nós vimos aí, até vai passar algumas fotos de alguns artigos que tem lá. É muito interessante, eu te confesso que estudando para falar com você, não dá vontade de parar, você tem vontade. Sabe quando você descobre que mergulhar é bom? Não sei, eu nunca mergulhei, mas quem fala isso diz que tem maravilhas nas profundezas do mar, que você vai descobrindo. Eu acho que isso, é profundidade com Deus. É muito bonito, que nem eu falei no começo, que o Lecionário.com, ele nos ajuda a ir mais profundo com Deus, né? Eu queria que você falasse disso enquanto eu peço para colocar algumas fotos de alguns artigos que eu vou mostrar aqui do Lecionário.com. Por favor. Certo. O lecionário realmente é um tema fascinante, porque é uma coisa inteligente, construída visando a edificação. Nosso site lecionário.com traz vários artigos escritos, né, por autores brasileiros, assim, e várias traduções também. E nós estamos assim convidando as pessoas para conhecer o site, conhecer os textos e também conhecer a proposta do lecionário em si. Então, com isso, a gente coopera, ajuda na edificação, coopera apresentando um conteúdo de qualidade, né? Então,
Uma coisa que faz muito parte do lecionário é o calendário litúrgico, o calendário cristão, né, as estações, as épocas, né. Nós estamos agora na temporada de Epifania, que veio depois do Natal, que veio depois do Advento. Advento, Natal, Epifania. Então, existem muito material que nós estamos assim divulgando em termos educativos, promovendo reflexão. Nem todos os artigos em si representam 100% nossa opinião, que nós promovemos e concordamos, mas a gente acredita que é bom pensar, debater, discutir alguns temas, né? Esse que está aparecendo agora é de um livro de Van Hooser. Van Hooser fala muito de liturgia, fala muito do calendário litúrgico, do lecionário. Isso é possível ver nas obras dele, Kevin Van Hooser. Ele fala muito sobre teodrama, exercícios teodramáticos. A gente pensa que nosso material é uma prática, né? Nós temos falado muito sobre liturgia do ordinário, temos lido muitos autores que têm falado sobre como nós podemos nos relacionar com o tempo de uma maneira mais cristocêntrica, mas na prática temos muita dificuldade, porque nossa prática devocional, a nossa oração diária, não é conectada com a oração da igreja. E as igrejas que têm crescido, muitas igrejas têm sido plantadas, né? Nem todas têm o privilégio de estar enraizado bem numa tradição, numa confessionalidade, né? E uma forma de ajudar as igrejas a se conectarem com a nossa grande tradição cristã é não apenas os credos e as confissões, mas também as práticas litúrgicas. Então a gente acredita que o lecionário também é uma ferramenta que ajuda as várias comunidades cristãs de várias denominações, especialmente as que não têm muito densidade confessional, denominacional, a se conectarem no aspecto doxológico, não apenas só no aspecto teológico, mas no aspecto litúrgico, né? Teologia litúrgica é um fraco nos seminários, é um fraco no mundo evangelical e protestante em geral, não só no meio reformado. Eu tenho amigos que são teólogos e formados em seminários dos mais prestigiados, que admitem para mim que a cadeira de teologia litúrgica é a mais fraca, uma das mais fracas, né? Então, a gente tem promovido artigos e isso tem conseguido ser uma ferramenta de renovação, um catalisador de renovação no aspecto devocional, que quando eu falo devocional eu penso muito no aspecto individual, a devoção privada, e o aspecto litúrgico, porque muitas comunidades, pessoas que dirigem culto, não têm sólida formação litúrgica e teológica, e elas estão vendo os salmos, estão vendo a oração diária, estão vendo os textos bíblicos conectando os dois testamentos de uma maneira totalmente nova, renovada. Isso tem promovido renovação para muitas pessoas que nós, ao longo desses 4 anos que nós temos trabalhado com esse ministério, tem relatado para nós por escrito, através do formulário que nós colocamos no site para baixar nossos recursos gratuitos. Então nós temos ali um dossiê, digamos assim, um histórico, um registro, mostrando os benefícios de recuperar o lecionário para a renovação devocional e litúrgica. Eu ia exatamente fazer essa pergunta, quais os benefícios que você acha que para a vida cristã, e é interessante você falar, né, que seminaristas falam que sentem essa carência, né, no seminário de liturgia, teologia litúrgica, né? E eu queria te perguntar isso, mas é que você respondeu já uma parte, mas na vida cristã, como indivíduo também, como isso deve acrescentar? E depende de cada um buscar, porque conteúdo tem, né, Daniel? E eu queria que você, talvez se tivesse algum testemunho de alguma pessoa que tenha vivido esse benefício na vida cristã. Sabe por quê? Eu acho que, eu vi uns pastores falando uma vez que a maior dificuldade de pregar era porque as pessoas não conheciam a Bíblia, né? E eu queria que você linkasse esse benefício do que o lecionário traz, tanto para um seminarista ou para um indivíduo que não é estudante da palavra de Deus, né? E nem tem esse chamado de pastoreio, como que esse benefício pode nos tornar melhores cristãos, né? Eu queria que, se você tivesse algum testemunho do que o lecionário já fez na vida de alguém, pudesse acoplar aí nessa resposta. É fácil eu buscar, assim, eu coloco aqui no formulário que eu tenho aqui no Excel, ou então abro aqui o nosso Instagram do lecionário, @lecionário, e aqui tem, por exemplo, uma mensagem do Arthur. Ele escreveu para nós assim:
O ano de 2021 foi muito intenso e doloroso para minha família. A exaustão, em todos os termos, chegou forte no fim do ano. Mas no mesmo instante, quando as forças estavam se exaurindo, comprei o Diurnum e o Lecionário do Advento. Foi uma injeção de ânimo na vida espiritual, um instrumento e tanto na revitalização da minha alma. Muito obrigado. Essa aqui é a recompensa, digamos assim, não é que o Senhor vai nos dar, mas a recompensa, a prévia que Ele nos dá, né? A gente vê as pessoas dizendo, olha, minha vida de oração estava estagnada, de repente abrindo a maneira como vocês dispuseram os textos bíblicos de uma maneira bela, trouxe para mim um novo encanto pelo texto bíblico, porque você coloca um texto de chamada para oração que traz assim, Salmo 71:8, minha boca se enche do teu louvor e da tua glória continuamente. É um texto que está sempre lá na nossa Bíblia, só abrir os Salmos está lá. Mas a maneira como o ministério, a metodologia, coloca esse texto no início de uma chamada para oração, abre novamente o reencanto de algo que para nós muitas vezes não tinha esse encanto. Liturgia, esses aspectos assim, salmo responsivo, isso às vezes se tornou da maneira como é praticado, precisando de revitalizar, mas no aspecto da arte, da ciência, da maneira como se dispõe o design, entendeu? E isso tem trazido renovação, porque as pessoas têm colocado melodia, musicalidade nesse texto. E isso tem entrado para a sua oração contemplativa, meditativa, nas manhãs, e isso tem trazido para as pessoas um novo alento, um novo olhar, olhando as estações, os textos bíblicos que estão de acordo com o ponto no calendário do tempo que estamos vivendo. Coisa linda. Nossa, é lindo demais. E me chama a atenção também os temas, os títulos, né? Me chamou muito a atenção daquele artigo que diz assim, ainda que escravos livres. Me chamou muito a atenção, eu queria ver isso com você. Falar um pouquinho dos temas, né? E eu queria que você comentasse algum que fala muito. Eu sei que é infinito. Me perguntaram outro dia qual o programa que mais marcou. É quase impossível falar isso. Mas pode ser um recente, algum que você goste muito, que falou na sua vida pessoal. E também comentasse um pouco dos temas, assim, que esse é um dos meus preferidos já. Ainda que escravos livres. Esse é um texto do Caio Andrade, que é um presbítero lá da Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Ele escreve alguns textos para nós que estão de acordo com o lecionário traz, né? E esse é uma reflexão sobre Êxodo 1, que trata do povo de Israel, e como figura também para nós que somos libertados pela Páscoa de Jesus, né? O que é interessante é que o lecionário nos ajuda a conectar com os grandes temas da nossa fé ortodoxa. Mas ele traz de uma maneira, digamos assim, a tempo. Né? Então nós vamos falar dos textos do Advento antes do Natal, e não depois. Nós vamos falar dos textos principais da Páscoa após a Páscoa, ou na reflexão das semanas seguintes à Páscoa. Nós vamos falar da luz de Cristo, da Epifania de Jesus se revelando aos gentios, ali, nas semanas logo após o Natal, quando nós falamos da revelação de Jesus a todos os povos, aos gentios, começando com os 3 reis que vieram do Oriente, né? Então, o que acontece é que o lecionário, ele não inventa a roda, ele não traz isso, mas ele pega o que a grande tradição preservou e apresenta os textos bíblicos para nós, e aí sim a gente vai atrás dos comentadores, dos grandes autores, dos melhores autores, e ver o que eles podem, que os teólogos podem nos dizer, os mestres podem nos dizer sobre esses textos. Mas a escolha dos textos, a dieta que é feita, ela não é arbitrária. Ela permite que a pessoa que está interessada em viver o drama e reviver o drama das Escrituras possa passar por todo o drama ao longo de um ciclo. O que a gente percebe muitas vezes é que em determinadas comunidades, se você participa daquela igreja durante alguns anos, muitas vezes os temas serão os temas preferidos dos líderes. E aí o que acontece é que
muitas vezes os líderes tiveram uma excelente formação atrás, na vida deles, e aí certas temáticas os encantaram, e eles se tornaram pessoas que divulgam essas temáticas. Mas as pessoas mais jovens, adolescentes, as crianças que estão ali debaixo dessa liderança, não recebeu a mesma formação que esse líder. Então, elas não precisam apenas das ênfases que ele gosta, elas precisam de todo o conselho de Deus. Porque aí sim, de acordo com o ministério, o dom e a vida de cada um, outros ênfases vão surgir nos indivíduos. Mas o que a comunidade precisa ouvir ao longo de um ciclo são todos os temas, todo o enredo, toda a história. E eu acho que essa temática de ser exposto ao drama completo, ao grande conselho, todo o conselho de Deus, isso mexe muito comigo, porque isso ajuda a formação, a catequese, o discipulado, qualquer termo que a comunidade prefira usar, né? Então, isso que nos encanta muito, é permitir ajudar indivíduos e pequenas comunidades, especialmente, a se conectarem com a igreja num aspecto universal, na catolicidade da igreja, e se enraizar na história, na tradição, para que não sejamos levados por ventos, doutrinas, por ênfases, ondas, e que está varrendo determinada comunidade. Então, isso é o nosso, digamos assim, nossa motivação, nossa visão com esse ministério. Nossa, excelente, sem palavras até para descrever o quanto a riqueza que isso tem, a riqueza espiritual que isso tem, né? É preciosidade para os nossos dias, né? É temporal isso aqui na Terra, né? Atemporal enquanto estivermos aqui, né? Porque depois tudo vai ser perfeito. Mas que profundidade, é muito bonito de ver, né? E ele também interliga várias coisas, né? Ele conecta várias coisas, assim como você já falou muito bem por aí. Uma das coisas é que ele organiza o tempo conforme os eventos de Cristo também, da vida de Cristo também, né? Isso é muito interessante. Queria que você comentasse isso pra gente. Exatamente. Tem um livro do pastor Timothy Keller, que eu gosto muito, que é sobre oração. Um livro publicado por Edições Vida Nova, que se chama Oração, Experimentando Intimidade com Deus. Num determinado capítulo lá, capítulo 15, ele diz assim: a oração diária individual, em privado, deve ser mais interligada à oração coletiva da igreja. Então, aí ele vem trazendo os exemplos na história e fala que muitas igrejas contemporâneas que adotam o chamado louvor contemporâneo quase não oferecem aos congregantes ajuda alguma com oração nesse sentido. As únicas orações que eles ouvem são expressões espontâneas dos líderes de louvor ou oração do pregador ao término do sermão. Orações testadas pelo tempo e pensadas com grande cuidado não são apresentadas como acontecia no passado. Assim, muitos cristãos de hoje têm de procurá-las, e é aqui que as incomparáveis compilações de Cranmer, Thomas Cranmer, da tradição anglicana, bem como outros recursos como as obras The Divine Hours, de Phyllis Tickle, ou The Valley of Vision, o Vale da Visão, de Arthur Bennett, podem ser úteis. Essas compilações de orações, Lídia, são muitas vezes dispostas de acordo com o calendário litúrgico. Ou seja, quando estivermos no Advento, nos preparando para o Natal, as semanas que antecedem o Natal, as orações vêm muito com essa temática de Senhor, nos ajuda a colocar de lado as obras da carne, nos revestir das armas da luz. Essas orações são todas parafraseadas de passagens bíblicas, né? Então, isso é maravilhoso. Aí aqui ele cita o Vale da Visão, nós temos aí publicado no Brasil, pela editora Monergismo, as pessoas podem procurar, que é da tradição puritana. Mas ela menciona aqui também, o Timothy Keller menciona o Vale da Visão, The Divine Hours. E foi com base na metodologia do Divine Hours, que é da tradição anglicana e tem raiz na espiritualidade beneditina, que salvou o Ocidente, digamos assim, né? Nós encontramos uma proposta de ofício diário. Então, para combinar com o lecionário. Então, o que eu quero dizer, respondendo a tua pergunta, é que o lecionário segue o calendário litúrgico, que é baseado na vida de Cristo. Preparação, proclamação, cumprimento e proclamação do nascimento de Cristo. Depois, preparação, cumprimento e proclamação da morte de Cristo. Depois,
proclamação da ressurreição de Cristo, depois proclamação do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, proclamação da vida da igreja, da contínua encarnação do Verbo na vida do corpo de Cristo, e depois fala-se da criação e reinicia o ciclo litúrgico. Nós temos no Brasil, por exemplo, publicado por John Stott, editora Ultimato, a Bíblia toda, o ano todo, em que John Stott traz reflexões baseadas no calendário litúrgico também. Então, nós não somos ingênuos e sabemos que algumas igrejas gostam mais do calendário litúrgico e outras não. Isso tem razões históricas, de correntes teológicas, a gente sabe muito bem disso. Mas nós estamos apresentando para as pessoas que querem um alento novo no meio do momento que nós estamos agora. Eu penso que é um tempo bem propício para isso. Nós estamos apresentando para as pessoas a oportunidade de se conectarem com uma ferramenta que pertence à igreja, faz parte do depósito de tesouros da igreja, e a pessoa pode se conectar com isso e ser revitalizada na sua fé, na sua esperança, no seu amor. Olha só que coisa linda, e faço desse comentário um link com a pergunta da Estela Mares, que está sempre aqui com a gente. A Wanda também está aqui, já deu bom dia a todos, graça e paz. E a Estela Mares, Daniel, perguntou o seguinte: bom dia, graça e paz. O lecionário pode ser uma ferramenta para ser usada antes de iniciar uma aula de atividade física? Sou missionária na congregação onde faço meditações e reflexões. Perfeitamente. Muitas vezes, em vários lugares que nós temos espaço para a espiritualidade, mas e aí nós não temos uma ferramenta simples, prática e às vezes minimalista, como essa que nós temos produzido para fazer as leituras do lecionário, que é o ofício diário com os salmos. E sim, você pode tanto selecionar partes quanto usar uma porção maior. Você pode adaptar de acordo com o tempo que você tem para utilizar. Mas, por exemplo, na nossa metodologia, a gente traz um versículo para chamada, outro para invocação, outro para louvor, escolhe um texto para servir de refrão, faz as leituras do Antigo, do Novo Testamento, dos Salmos, depois desce para mais um verso, faz a oração do Senhor, e vem agora 2 pequenas orações, 2 pequenas coletas, para poder concluir. Mas eu tenho visto muitas pessoas utilizarem, no momento de louvor da igreja, fazer uma leitura responsiva de 3 versos bíblicos, né? Uma chamada, uma invocação, um louvor. E muitas igrejas que conectam a confissão de pecados também faz confissão, leitura da lei. Ou seja, esses aspectos litúrgicos são estudados, mas para que isso sirva, para que isso traga alegria, encanto para as pessoas no dia a dia, se fortalecerem na fé, reforçarem o seu sistema imunológico espiritual, digamos assim, com a metáfora, né, que eu utilizo aqui. Isso é uma vitamina para a nossa fé e para o corpo de Cristo. Então, respondendo objetivamente, sim, você pode adaptar essas ferramentas do lecionário para a leitura. Inclusive, você pode fazer a leitura de um dos textos, pode ler o Salmo, pode ler uma parte do Salmo, já que o nosso Salmo se repete segunda, quinta, sexta, sábado e domingo, e depois segunda, terça e quarta. Você pode também selecionar parte dos Salmos para cada dia fazer uma leitura com o grupo. E falando de orar os salmos, né, é uma coisa que você comentou comigo também, que o lecionário nos ajuda a orar os salmos em diálogo com o drama das escrituras, né? Que coisa linda isso, Daniel. É verdade. Olha só, essa semana estávamos lendo, nesse domingo, que passou agora no calendário litúrgico, que usa esse lecionário trienal, ano A, B e C, as igrejas que utilizam essa ferramenta tradicionalmente. No domingo que passou, tem um texto de Jeremias no início, quando ele fala do chamado dele como profeta. Né? Deus me chamou desde o ventre materno para falar, mas eu não tinha talento para falar, mas aí Deus disse, fala. Depois ele conecta isso com o chamado de Cristo, quando ele se apresenta para Nazaré e diz que se cumpriu nele, que ele agora é quem está fazendo a função de profeta. Traz um texto bíblico também de 1 Coríntios, onde o apóstolo fala sobre os dons, fala sobre o amor, e aí nós vemos a profecia e o amor, como que era na antiga aliança, na nova aliança, na transição. Mas o salmo que responde a essa conversa é um salmo escolhido com a temática de Jeremias. Ele é uma resposta ao texto do Antigo Testamento. Então, quando você
E aí, quando você vê o Evangelho falou Jesus citando Elias, dizendo que quando Elias foi enviado, não foi para Israel, mas foi para uma viúva de outra nação. E aí, quando você chega na segunda-feira, o texto que ele vai trazer para a gente ler são esses textos do Antigo Testamento contando essa história, para que você possa refletir no que Jesus disse para o pessoal de Nazaré, lá em Lucas registrado. Então, essas conexões que existem entre os textos bíblicos e o posicionamento do Salmo como eixo juntamente com o Evangelho, faz com que a gente permaneça com aquele Salmo durante 3 ou 4 dias, o mesmo Salmo, lendo, relendo e meditando. E isso nos dá, digamos assim, uma intimidade com o saltério que não é comum na nossa cultura evangélica contemporânea. Porque se você pensar em monastérios, os monges cantam, os 150 salmos no ciclo de um mês. Ou de uma semana em alguns monastérios, dependendo da tradição. Mas assim, hoje, nos cristãos, os salmos não são às vezes tão valorizados e não são tão centrais. Mas para a grande tradição como um todo, os salmos são centrais para o culto, para a adoração. Então, o lecionário, trazendo de uma maneira simplificada e mais, digamos, acessível para nós, ele nos permite habitar durante alguns dias no mesmo salmo. E depois, mais adiante no calendário, esse mesmo salmo volta. Mas o que se adquire com o uso do lecionário é uma intimidade com o saltério que não é comum na tradição contemporânea evangélica. É verdade. Nossa, muito bem colocado. E você falou, eu estava realmente olhando aqui a questão do Instagram, que vocês têm o Instagram com o lecionário muito bem colocado, explicadinho ali, cada dia, uma mensagem. Que coisa linda. E você estava comentando, eu queria que você falasse um pouco desse instrumento tão bom, fácil, prático que é o Instagram. A pessoa fica horas ali, às vezes, no Instagram, Pode acessar o Instagram do lecionário e está ali a leitura do dia, Com uma reflexão muito boa. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Eu estou aqui vendo do dia 30, a postagem do dia 30, que fala do 4º domingo da Epifania e fala exatamente essas passagens que você falou de Jeremias, do Salmo, de Lucas, Deus é conosco por causa do seu amor por nós, enfim. Comenta um pouco aí do Instagram, dessa ferramenta preciosa na nossa mão também. Exatamente. O Instagram tem um alcance maior, e ali nós temos muitas pessoas que acompanham, Mas, por outro lado, também a ferramenta, mesmo que você tenha ali 15 mil pessoas que clicaram para acompanhar, somente quem acompanha muito vai aparecer, às vezes, as publicações para aquela pessoa, ou se o perfil pagar bastante para a plataforma para poder fazer divulgação, Nosso ministério é de baixo custo, ele começou de uma maneira bem amadorística, assim, a gente vai aperfeiçoando de acordo com o que a gente vai aprendendo mais. Mas o que acontece é que muitos outros perfis começaram a publicar o lecionário e fazer reflexões semelhantes, e a gente alcança nosso objetivo com isso, porque nós não queremos nos autopromover, nós queremos construir uma ferramenta de catalisação e renovação que se esparrame. Então a gente fica contente de ver que as pessoas estão se despertando para utilizar um plano de leitura bíblica que realmente seja usado e funcione. Não que você apenas faça publicidade dele ou diga que tem intenção de usar, mas que use efetivamente. Então, realmente, tanto no Instagram, @lecionário, quanto o site, quanto no Facebook também, temos um perfil no Twitter também, @lecionáriocr, que é lecionário comum revisado. Ali também a gente busca estar colocando um pouco de água, de alimento, num lugar muito árido, às vezes, recheado de outros vícios aí, capitais, que muitas vezes as redes sociais, o Twitter, o Instagram. A gente quer, ao mesmo tempo, dizer para a pessoa alcançar quem está ali, mas para pedir para a pessoa, olha, tá bom, você viu aqui, agora deixa de lado um pouco esse celular e vem ler esses textos aqui. Anota isso aqui, escreva isso aqui, passe um tempo numa postura adequada, numa atitude adequada de oração, e muita gente tem visto o quanto que isso é saudável.
E você tocou num ponto muito crucial do que tem nos roubado, principalmente os cristãos nos últimos tempos, né? Que é o tempo, é a rapidez, é a agilidade. Muitas pessoas não param mais, não desligam, ou só querem ver vídeos de 15 segundos. E eu quero fazer uma associação a termos, às vezes complicados, para o alcance de novos convertidos, de pessoas que estão chegando na igreja. A gente vê uma migração muito grande das igrejas neopentecostais para a igreja reformada, buscando profundidade na palavra, mas ao se deparar com termos difíceis, às vezes fica com preguiça. A gente sabe que o brasileiro, eu não sei se é cultural, nós, enfim, o ser humano, né, com o pecado, tem preguiça de procurar algo mais profundo, e ali a gente vê essa acessibilidade interessante que nos leva ao profundo por causa dessa clareza, né? Algo que poderia parecer difícil se torna interessante. Eu queria que você comentasse isso e como você tem visto o resultado dessa busca, assim, fazendo diferença na vida dos cristãos. Então, relacionado com o que você está dizendo, quando nós começamos a produzir um fascículo impresso, como vou até mostrar aqui alguns que nós imprimimos ao longo do tempo. Legal. Lindo! Esses são trimestrais, né? Alguns aqui que eu trouxe, deixa eu posicionar melhor, é isso. Alguns que a gente produziu, que a gente contou com o design primoroso do Pedro Henrique, nosso parceiro nesse ministério. Quando a gente começou com esse material, eu simplesmente me encanto com os caderninhos que nos fazem abrir ali o papel e escrever e ler, né? Que só para o pessoal ter uma noção, o ofício diário está do lado de cá e do outro lado tá o Salmo e aqui a tabela com os textos bíblicos do Antigo e Novo Testamento. Quando a gente produziu esse material, eu ficava muito encantado de a gente poder, assim, desligar tudo, fechar a porta, se colocar numa postura. Eu gosto de fazer isso de joelhos no banquinho que eu tenho, apropriado para meditação. Tenho ali uma mesinha, abro a Bíblia e ali eu foco e recito, cantilo alguns textos. E aí essa relação com o papel, com a Bíblia de papel, isso me ajuda muito a desconectar de coisas tecnológicas assim, né? Beleza. Muitas pessoas pedem, mas vocês precisam criar um aplicativo para o lecionário. Eu digo, olha, vai chegar esse momento, mas atenção, vamos desconectar um pouco, né, do celular para que a gente possa desfrutar de mais qualidade dessa oportunidade que o texto nos dá. E aí a gente vai mostrando alguns termos até tradicionais, a gente coloca alguma terminologia tradicional, como por exemplo, coleta. Tem uma oração que se chama coleta. E hoje em dia não se usa muito a palavra coleta. As pessoas pensam que tem a ver com ofertório. Mas coleta vem lá da raiz de coleção, de colher, de reunir, de colecionar, né? Então existe um tipo de oração que colhe as orações de um coletivo de pessoas, de uma comunidade de pessoas, e oferta assim como um feixe amarradinho para Deus. Então essa oração que eu ofereço em nome de todos aqui é uma coleta, é uma coletânea, aqui sim, de orações, mas reunidas em nome da comunidade. Então essas coletas, por exemplo, a gente coloca o termo tradicional, mas faz questão de explicar. A gente poderia usar a palavra antífona, mas a gente preferiu usar a palavra refrão. Mas de vez em quando aparece antífona, para a pessoa falar, não, antífona é refrão. Então, sim, a gente busca, até o texto bíblico que a gente escolheu, a gente fez o trabalho com o Almeida século XXI, porque a gente queria reunir o melhor da tradição com o melhor da contemporaneidade. Então, essa sensibilidade, essa percepção, tem alcançado um certo grupo, um certo público. A gente acredita que esse público pode ser ampliado para trazer mais pessoas, né? E isso vai ser feito ao longo desse ano agora, quando a gente está preparando uma publicação permanente no volume único. Essa é a grande novidade que a gente vai apresentar no final do ano, para as pessoas poderem ter acesso a essa ferramenta sem ter que sempre comprar fascículos assim, ou cadernos trimestrais, como a gente fez nesse tempo experimental e de construção.
Ai, que legal, que bom que você falou isso, porque exatamente era o que eu ia perguntar. A Amélia, perguntou, bom dia, esse material está disponível para venda? Ela perguntou, mas você acabou de responder. Então, se você quiser falar mais sobre isso, quiser falar também do site, se tem algum material disponível ainda, Sim. ou vai só mais para frente? Sim, olha só. Nós produzimos, desde 2017, a gente produziu fascículos trimestrais. A gente percorreu o ano B, o ano A, o C, o B de novo. Aí agora a gente entendeu que o projeto chegou no tempo de maturação e a culminação dele vai ser a publicação de um volume permanente, um volume único, contendo o lecionário e o saltério ali, os ofícios. Eu sei que talvez a pessoa está curiosa por esses termos, o que é isso, você vai ter que ver. Né? E você pode acessar alguns fascículos que a gente já produziu no passado, com preço bem reduzido, lá na loja telos.com. Lá tem alguns fascículos que é a nossa loja parceira que vende desses materiais nossos. Mas se você entrar em lecionário.com, você vai ver um link para o e-book que a gente produziu. Esse último trimestre, Advento, Natal e Epifania, que é onde estamos agora, que vai durante o mês de fevereiro todo ainda, nós temos tanto um material novo que a gente produziu, quanto o material já tradicional nosso, que é o lecionário, mas no formato em PDF. E a gente está com preço reduzido lá, a pessoa pode entrar lá e ter acesso a esse e-book. Mas se a pessoa não pode comprar, ela pode entrar lá também no lecionário.com e ver onde ela pode baixar um PDF gratuitamente, que permite que a pessoa também utilize nossas ferramentas para uso do lecionário. Nós produzimos também nesse último trimestre um material experimental que é um caderno para journaling e para escrever palavras-chave e meditação e memorização das escrituras. Ele se chama Journal e ainda temos alguns exemplares lá na loja telos.com, e esse aqui realmente a gente vai voltar com ele no ano de 2023, né? Mas isso aqui foi também um experimento muito interessante. Algumas pessoas estão até participando de concursos aí de canetas e journaling usando essa ferramenta aqui. Eu fiquei contente quando vi, né? Mas então a pessoa tem acesso a isso aqui e tem acesso às outras coisas. Entrando lá em lecionário.com, a pessoa vai encontrar os links para isso, né? Então tem algum material, ainda tem material, números já antigos, mas a gente vai ficar um tempo agora nesse ano sem produzir esses fascículos trimestrais para focar nossa atenção na produção de um volume único a ser lançado antes do advento do ano de 2022, que passa para o ano 2023, né? Que é o ano A do calendário litúrgico. Então, acompanhe a gente através dos nossos canais aí para poder ver o que a gente está fazendo. Exatamente, que ótimo. E os canais estão aparecendo, daqui a pouco vão aparecer aí no Instagram, é lecionário, @lecionário, né? Me corrija se eu estiver errado, mas acho que é isso mesmo, né? É isso Lecionário. mesmo. E o site é muito fácil, gente, lecionário.com. Então não dá para esquecer mais, né? É muito bom. Acessa lá, segue, né? Vamos parar de seguir um monte de coisa que não edifica, que não nos traz esperanças. Faz uma limpa hoje no seu Instagram, né? Já aproveita, já faz e segue aquilo que vai edificar a sua vida e também a vida de quem estiver perto de você. É muito bom, né? A gente poder estar ligadinho. Daniel, eu quero te agradecer muito por ter dedicado seu tempo precioso para estar conosco aqui nessa manhã e edificar tanto as nossas vidas, né? Não só aqui, mas também com o conteúdo que vocês vêm produzindo, que faz diferença na minha e na vida de muitas pessoas. Te agradecer mesmo em nome do Manhã IPP, da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e de todos os cristãos que vocês têm edificado aí, sendo instrumentos nas mãos do Redentor. Quero pedir para você deixar uma mensagem final disso tudo que a gente falou para quem vai assistir ou está assistindo agora, né? E quem vai assistir futuramente também. Por favor, meu querido. Muito bem, Lídia. Eu que agradeço a oportunidade de falar com o público que acompanha, né, o Manhã IPP. Eu sei que tem muitas pessoas que não sabiam dessa ferramenta porque ela é uma iniciativa independente. Nós começamos aqui no nível local, em Goiânia, e depois a gente colocou na internet. Tem muita gente de longe que acompanha,
Mas assim, como não é uma iniciativa de uma editora, de uma denominação, uma iniciativa do ministério, digamos assim, começou de forma independente, então muitas pessoas ainda não conhecem. Mas quando a gente publicar para uma editora maior, muitas pessoas vão conhecer. E é bom que hoje a gente já possa estar ouvindo feedback de quem tem um pouco mais de experiência nesse tipo de material para poder dizer para a gente, olha, nisso, naquilo pode melhorar. Mas o que eu quero dizer para as pessoas que estão acompanhando é o seguinte: nesse turbilhão de publicação, de mensagens, de ministérios, de mensagens, de coisas que nós temos, foca no livro dos Salmos, foca no Antigo e no Novo Testamento, traz o seu foco para os evangelhos. E se a sua vida espiritual está um pouco árida e você está passando às vezes um tempo de provação, de deserto, abra os teus salmos, escolha alguns versos, e se o seu coração nem está disposto a orar, começa a cantilar. Então eu vou deixar uma coisa prática para o pessoal que está acompanhando. Cantila o texto bíblico. Às vezes você vai fazer isso, vai ficar parecendo um pouco um canto gregoriano, vai ficar meio estranho, mas cantila o texto, coloca uma nota só. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Faz uma melodia. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Para nesses dois, um versículo só, duas metades assim. Repete. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Se você começa a fazer isso e pensa e mexe, faz essa música reverberar no seu coração, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Lança a semente e deixa a tua alma se alimentar da palavra de Deus. Deixa a sua alma se entrar na frequência da semente da palavra de Deus. Isso vai produzir vida no seu coração. Não adianta procurar em muita coisa. Volta para o simples. Volta para as Escrituras. Ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei. Ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei. Inventa uma melodia. Ah, não ficou boa? Não tem problema. Aqui não é um concurso musical, ninguém quer músico. Mas não permita que o fato de não sermos músicos, e nas nossas comunidades temos muitos músicos bons. Ah, eu não sou o João Alexandre. Olha, o teu secreto, o teu quarto, o teu pai que te vem em secreto, a música é sua. Cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. Quem? Os músicos da minha igreja? O Guilherme Amarim do Projeto Sola? Não, é você. É você. Então, a música do seu coração, na sua devoção, alimenta o seu espírito, alimenta a sua alma da palavra de Deus, fortaleça o seu sistema imunológico contra os dardos inflamados do maligno neste mundo tenebroso. Gente, está na Bíblia, Efésios está ali. Então, vamos abraçar toda a Escritura e como patrimônio nosso, e falar, eu sou cristão, sou adotado, estou unido a Cristo, então os cânticos de Jesus são meus cânticos. A palavra de Jesus é minha palavra, então eu preciso ter esse relacionamento, mas não fica no individual. Conecta com algumas ferramentas que te coloquem na comunidade e a tua comunidade local dentro da comunidade universal que é a Igreja de Cristo, que é um só corpo, um só Senhor, uma igreja una, santa, católica e apostólica, como diz o Credo Niceno. Que coisa linda essa mensagem, Daniel. Muito, 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 muito obrigada por nos transbordar de esperança, ser instrumento. Agradecemos ao Senhor, porque Ele que nos traz essa esperança através de você e de todas as pessoas que fazem parte do lecionário, Obrigada mesmo, de todo o coração, e que seja a primeira de muitas, que tenhamos próximas aí conversas. Quando tiver novidade, fala com a gente, que a gente mostra aqui, a gente divide, compartilha com as pessoas, Não vamos guardar esse tesouro só pra gente, não. E aí a gente vai conversando. Mais uma vez, muito obrigada, querido. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Até logo. Obrigada, até mais. Ai, gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda, Quanto conteúdo bom, E às vezes a gente para pensar que a gente perde tempo, com tanta coisa que não glorifica a Deus, Vamos fazer uma reflexão aí hoje, vendo o que a gente está... Como é que a gente está usando o nosso tempo, Conteúdo não falta. Conteúdo bom, de qualidade, cristocêntrico, para a gente ir profundo, no conhecimento de Deus, não falta. E hoje aí ficou milhares de dicas, A Lila-se,
O Rilaci está aqui acompanhando, botou palminhas, a Amélia falou muito bom, o Sansão Pereira também está acompanhando a gente. E vamos lá que tem mais aqui no Manhã IPP.